O estado do Rio de Janeiro reelegeu no último domingo, dia 2, o governador Cláudio Castro, do PL, em primeiro turno. Diferentemente do que indicavam as pesquisas de intenção de voto, que previram uma disputa de segundo turno com cenário favorável ao primeiro colocado, Castro foi eleito com 58% dos votos. Ele teve melhor desempenho que o segundo colocado, Marcelo Freixo, do PSB, na Baixada Fluminense e em todo o interior do estado. O cientista político e pesquisador do Observatório do Legislativo Brasileiro, Júlio Canello, explica que os grupos que são críticos às pesquisas, mesmo sem nenhum argumento técnico, podem utilizar os resultados destoantes deste ano para desmerecer os institutos. A gente tem presenciado no debate público, de segmentos mais à direita, um desmerecimento às pesquisas que acaba possivelmente repercutindo em como esse eleitorado, quando é procurado pelos institutos, se comporta, no sentido de responder ou não à pesquisa. Para Júlio, os institutos de pesquisa precisam rever a metodologia para conseguir uma representação do atual eleitorado de direita. Muitos institutos trabalham com pesquisas presenciais por cota em pontos de fluxo, e isso cria um viés na representação dessas amostras, em favor daquela população que transita nas ruas, daquela população que está disposta a responder às pesquisas, e esse é um aspecto importante nos últimos anos, e acaba subestimando o tamanho de alguns segmentos do eleitorado. João Feres Júnior é cientista político do IESP-UERJ e analisa que a vitória de Castro se deu por alguns fatores, como a influência das igrejas no estado. As pessoas mais pobres que moram nas periferias, elas moram nas áreas mais violentas, mais próximas do tráfico, mais próximas da violência policial. Então, as pessoas estão submetidas à violência diariamente, né? E assim, se você combina isso com a penetração das igrejas evangélicas, fica uma coisa, do que no Rio de Janeiro é enorme, fica uma coisa bombástica. Pessoa pobre da periferia, trabalhador e tal, muitas vezes é o primeiro que se seduz por esse discurso que tem que matar bandido. Já a professora de Ciências Políticas da UFRJ, Maíra Goulart, observa que por Castro ter pouco tempo de gestão, era pouco conhecido e possuía recursos para conquistar votos. Quando ele privatiza a SEDAI e usa esse dinheiro para estreitar os laços com as elites políticas locais, prefeitos, vereadores, deputados estaduais, essas lideranças políticas na localidade, e aí com muita ênfase eu listo os evangélicos, que são mais do que lideranças religiosas, são lideranças políticas. Cláudio Castro é conhecido por defender intervenções policiais nas favelas. Sua gestão tem 3 das 5 operações mais letais do Rio. Segundo João Feres, a tendência é que ele mantenha essa política agressiva nos territórios. Porque existe assim um acordo político, eu acho, com territórios dominados pela milícia, né? Existe, ao mesmo tempo, essa coisa de uma concepção de polícia que é uma polícia punitiva, uma polícia que, assim, que pauta suas ações pela violência. Para Maíra, a vitória de Castro é uma péssima notícia para o desenvolvimento da segurança pública no Rio, principalmente em locais mais pobres. A única coisa que a gente pode dizer é que eles permaneçam na luta, permaneçam mobilizados, engajados para denunciar a violência e se articular o melhor possível, quiçá com o apoio do governo federal. Já em um cenário nacional, Feres avalia que o atual governador é um articulador político. O Cláudio Castro também se mostrou um pragmático, assim, no primeiro governo. Então, se o Lula ganha a eleição para presidente, é claro que eu acho que ele não vai ter intenção nenhuma de radicalizar, fazer um governo bolsonarista de oposição. O segundo turno das eleições acontece no próximo dia 30 de outubro. No Rio de Janeiro, a votação será apenas para presidente.